Nunca venda o seu imóvel, a menos que seja para comprar dois no lugar. Essa é uma frase que meu sócio adora repetir. Ela faz muito sentido na filosofia que a gente acredita que os imóveis tenham, mas eu aplicaria ali alguma ressalva, e essa ressalva seria, na verdade, nunca venda um imóvel se não for para você lucrar com isso. Mesmo que você não consiga comprar dois no lugar, tenha que ter pelo menos um e meio. Edward, como assim? Eu vou te explicar. Eu tenho um mentorado, obviamente eu não vou falar o nome dele, mas o caso que aconteceu é mais ou menos o seguinte. Ele fez uma compra de uma casa de 1,5 milhão de reais. Ele fez uma negociação em que 1,2 milhão ele pagaria em 6 parcelas de mais ou menos 200 mil reais. E 300 mil reais ele teria que dar depois de findar essa parcela. Resumo da ópera. Faltam exatamente 2 parcelas de 200 para ele quitar, ou o 1,200, e ainda os 300 mil. Ou seja, ao todo faltam 700 mil reais. As 2 parcelas de 200 ele tem para pagar. Os 300 mil ele até tem, só que ele não queria se descapitalizar. Então, uma opção que ele pensou em utilizar seria se desfazer de 2 terrenos que ele tem. Ele teria 2 terrenos, então ele passaria para essa pessoa. E aí vem a nossa lógica, a nossa filosofia de investimento, de que você só deve vender um imóvel se for para comprar dois no lugar. Isso eu vou explicar a solução que a gente deu. Só que isso entra muito em questão em algo mais importante. Cada um desses terrenos valiam 200 mil, valem, né? 200 mil reais. Ou seja, os dois dariam 400. Ele estaria passando os dois por 300 mil. Talvez você esteja pensando assim, pô, mas, cara, ele passaria o terreno, ele comprou esses terrenos por 150 cada um, então ele não estaria perdendo nada. E ele ia se ver livre dessa dívida. Só que esse é um tipo de situação, é um tipo de opção que você costuma ter. E se você não se policiar, você passa a ter o tempo todo. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que, endividadas, elas vão e vendem patrimônio. Vendem, por exemplo, casas, vendem terrenos com o objetivo de quitar a dívida. Usualmente, essas mesmas pessoas, você já deve ter visto que ela fica sem as casas, sem os terrenos e continua devendo. A lógica desse você nunca vende, a menos que seja para comprar dois no lugar, ela é uma forma de proteção, pensando de que, cara, você nunca deve vender um patrimônio para saldar uma dívida que é corrente. Nunca faça isso. Porque geralmente, e aí vem uma parada um pouco coach, e infelizmente, em alguns aspectos eles têm razão, muitas das vezes, dívidas são mais questões emocionais e psicológicas do que somente financeira. Todo mundo sabe fazer conta. Todo mundo sabe que se ganha 2 mil reais, você tem que gastar menos que 2 mil. É matemática simples. Porém, emocionalmente falando, não é bem assim. É o iFood que às vezes você acha que merece. É o gasto a mais do cartão de crédito que depois a gente vê. É emocional. Então, essa lógica de você vender patrimônio para saldar dívidas, você resolve o problema na hora. Só que você não resolve, como dizia Roberto Campos, a causa causante do problema. É como se você, um balde furado, o que você faz é abrir uma torneira e jogar mais água dentro. Sendo que o problema do vazamento não foi sanado. Vai continuar vazando. Em algum momento, a água da rua ou a água da sua caixa d'água pode acabar. E o balde vai continuar vazando. Essa é a lógica do jogo. E talvez você esteja pensando assim, pô, Edwards, mas às vezes
Tudo que eu preciso fazer, a única opção que eu tenho é vender um patrimônio que eu tenho para saldar essa dívida. Só que, na verdade, a gente, de certa forma, se condiciona a certos aspectos a fazer isso. Tem um livro que eu já li há muito tempo, que é o Essencialismo. Ele fala uma parte que as pessoas têm o costume de achar que as coisas são quase sempre sim e não. Ou você tem tal coisa, ou você tem outra coisa. Ele usa esse conceito muito numa questão mais essencialista, porém, isso é uma realidade. Quando você não se condiciona, quando você não coloca essa barreira para você, de falar assim, cara, eu não posso vender um patrimônio para saldar uma dívida. Eu não vou vender. Ah, mas vai sujar meu nome. Deixa sujar. Ah, mas o cara vai me processar. Deixa processar. Você não começa a pensar em outras soluções, em outras ideias plausíveis que você poderia utilizar para quitar essa dívida. Vou dar um exemplo desse mentorado. Ele teria que pagar 700 mil reais. Ele tinha 400. Faltaria outros 300. A opção que acabou sendo mais viável foi ele pegar esses 400 mil reais que ele tinha, contemplar uma carta de consórcio de 700 mil, vai quitar toda a dívida. O 400 mil ele já tinha. O 300 mil ele não teve que se desfazer. Ele vai pagar uma parcela de, se não me engano, é R$3.200. Ele economizou uma grana, 2 terrenos tem lá. Ele tem um outro dinheiro, vai pagar uma parcela. Ou seja, os 300 mil ele vai pagar de forma parceladinha. Ah, Edwards, mas nesse caso ele tinha o dinheiro, ele tinha o consórcio. Sim, nesse caso sim. Só que ainda, desta forma, mesmo ele tendo isso, ele não conseguiu enxergar esse conceito. E isso, na maioria das vezes, a gente não enxerga. Na maioria das vezes, a gente quer logo queimar o caso. Eu posso te dar um outro exemplo. Há alguns anos atrás, eu acabei me perdendo no cartão de crédito. Quem nunca passou por isso? E aí, sabe quando você vai juntando pequenas parcelinhas e aí, de repente, o cartão de crédito está bem alto e você já, putz, eu tenho que pagar as do mês e o cartão de crédito não vai dar os dois, beleza. Eu tive que dar um reset. O que é dar um reset? Cara, eu optei por não pagar o cartão de crédito. Eu começaria do zero. Isso é um problema. Sabe qual foi a primeira ideia que eu tive? Cara, eu tenho patrimônio. Eu venderia um imóvel, com uma parte eu quitaria o cartão de crédito e continuaria normal. Só que o que provavelmente aconteceria é que eu ia jogar essa decisão de mudar os meus hábitos para frente. Então o que eu fiz? Não paguei o cartão de crédito, perdi o cartão de crédito, segui em frente, depois renegociei a dívida do cartão de crédito e paguei. Ou seja, eu tapei o buraco, eu resolvi o problema e não me desfiz do meu patrimônio. Essa é a lógica. Toda vez que você estiver pensando em um patrimônio, em um crescimento, em riqueza de fato, você tem que colocar na sua cabeça. Você só vai vender algo, só vai vender um patrimônio que você tem, se você tiver um objetivo claro para fazer isso. Você comprou um imóvel, ele está alugado. Cara, surgiu uma proposta. Com o dinheiro que virá desse negócio, o que eu vou fazer? Onde eu vou investir? Ah, eu vou comprar um apartamento, um exemplo de leilão, né? Você compra por 100. Alguém te dá uma oferta de 180. O que você faz? Ah, vendo, obviamente, tá. E o que você vai fazer com 180 mil? Ah, Edwards, eu vou comprar dois de 90 mil. Ou eu vou comprar um de 100 e esse de 80 eu vou pegar um outro financiado. Beleza? Você tem um plano. Percebe que você tirou um e transformou em dois. Aí tá ok. Agora, sabe o que não pode acontecer? Ah, eu vou vender. E aí, você vai fazer o quê? Ah, eu vou deixar esse dinheiro aqui e depois eu vejo. Depois surge alguma oportunidade. Sabe o que pode acontecer de oportunidade? Surgir coisas aleatórias. E aí você vai gastando esse dinheiro. Essa é a lógica. Pra você ter ideia,
a gente passou muito tempo com um imóvel que era dos nossos pais. Meus pais, desde criança, compraram uma casa, na época pagaram 100 mil reais, eu acho menos até, e ela estava valendo 350. O aluguel, que essa casa, a gente comprou essa casa dos nossos pais, então estava pagando para ele ter a renda, e a gente ficou com a casa, num princípio de ajudá-los, né? Com o valor da casa, era um valor razoável, o valor que ela valia, mas o aluguel era muito pouco. Mantivemos a casa. Por que não desfazer da casa? Porque se a gente fosse vender do jeito que a gente queria, ninguém ia comprar na época. E o jeito que as pessoas comprariam não valeria a pena pra gente. A gente deixava lá. Passou-se um tempo. Agora, dezembro, a gente fez a troca dela. A gente vendeu essa casa. Em troca, na verdade, a gente deu como permuta por uma área em que a gente vai fazer uma construção. Aí valeu a pena. Os seus negócios de patrimônio a partir de hoje tem que ser sempre pensado em, cara, eu estou crescendo com essa atitude? Essa venda, esse negócio está aumentando o meu patrimônio? Nunca, em hipótese alguma, venda esse patrimônio pensando em simplesmente quitar uma dívida. Esse é um princípio que é muito difícil de você explicar para as pessoas, e eu sempre falo isso nas aulas para os meus alunos, de que, tipo, existem coisas nos imóveis que elas acontecem por princípios. Você precisa aceitar esses princípios. Inclusive, se você quiser ser um aluno e eu entender vários desses princípios de imóveis, o link é aqui embaixo na descrição do Jornal do Arrematante, o curso mais prático que você vai ter de como arrematar imóvel e ter patrimônio imobiliário. Tudo o que nos fez enriquecer com imóveis foi baseado em princípios simples. Nunca vender se não for para comprar dois no lugar. Nunca fazer uma aquisição correndo. Nunca comprar se a gente tinha dúvida. Pequenas coisas fazem toda a diferença. E a minha esperança com esse vídeo é que a partir de hoje você entenda que você não vai usar o seu patrimônio para quitar suas dívidas, independente de qual tamanho elas tenham. Coloque essa trava no seu patrimônio. E a partir daí, outros caminhos vão surgir.